Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Termina nesta terça-feira essa chatice dessa data FIFA de jogos aí de seleção para a Copa do Mundo e a seleção brasileira também aí do novo treinador, o italiano Ancelotti, também joga. Estou gravando antes do jogo Brasil e Paraguai, né? Então não sei o resultado, mas também eu, tá? Não estou falando para a torcida, para o pessoal que gosta de futebol, para vocês que acompanham aqui o canal, para vocês não apoiarem a seleção, não curtirem a seleção. Estou falando que eu não acompanho jogo de seleção. E não é só de seleção brasileira. Eu não acompanho jogos de seleções nenhuma, já há algum tempo, tá? Não é só a seleção brasileira. Eu quero que a galera entenda e fale, pô, tu não gosta de seleção brasileira. Não, já gostei muito, já pintei muro para a Copa do Mundo, já vibrei muito, já fiquei com muita raiva. Como eu vibro, apesar que nem pro meu time eu vibro muito mais, mas eu já curti muito, já vivi todas as emoções em relação à seleção. Só que de um tempo para cá, de um tempo não, já tem bastante tempo, desde mais ou menos 2000 2006 eu já não estava muito empolgado com seleção. Acho que a última vez que eu tive empolgado com seleção mesmo foi de 2002. 2006 eu já não estava tão fissurado assim em, em ser seleção. Mas acho que ainda curti alguma coisa. Mas depois, aí 2010 foi bem menor. 2014 então eu caguei. Foi no Brasil, mas ó, caguei e os outros, ou seja, eu não acompanhei muito, eu não acompanhei muito a seleção. Então, e como eu já falei, rapaz, tem um mosquito passando para lá e para cá ali em frente ao visor, né, cara? Tem um mosquitão ali que vai para lá e para cá, daqui a pouco, toda hora tá passando aqui assim, tá andando uns aéreos aqui. Olha lá o mosquitão, tá indo para lá. Bom, vamos lá. É, então, eu não acompanho seleção. Então, para mim, essa data FIFA é um saco. Tá? Então, para mim, essa data FIFA é um saco. E aí, após a data FIFA, acabando essa bosta, para mim, volta o Campeonato Brasileiro. Só que aí a gente só vai ter uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? Que é a rodada de número 12, que acontecerá nesta quinta-feira, dia 12 do 6. E dia 12 do 6, quinta-feira, teremos 6 jogos. Tá? Por que 6 jogos? Porque Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras vão disputar o Mundial. Inclusive, Fluminense, Botafogo e Palmeiras já viajaram. Só falta o Flamengo viajar, que o Flamengo vai viajar na quarta-feira, ou seja, amanhã o Flamengo viaja para os Estados Unidos para o Mundial. Então, esses times não jogarão o Campeonato Brasileiro da 12ª rodada. Consequentemente, Mirassol, Sport, Ceará e Juventude também ficarão de fora. Seriam os adversários de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Então teremos 6 jogos e os 6 jogos na quinta-feira, dia 12 do 6. E o Quero Resenha com Magalhães, como de costume, vem dar os palpites para esta rodada. Magalhães, e esses jogos atrasados, quando será? Não tenho a menor ideia. Tá? O novo presidente da CBF aí, que eu também desconheço, quer dizer, desconheço não, porque eu pesquisei sobre o cara, farinha do mesmo saco ali, tá? Pai dele, presidente da federação lá de Roraima, Rondônia, sei lá, há 40 anos. Sabe aquela mamata? Então é a mesma coisa. Não muda nada, muda absolutamente porra nenhuma. Mas vamos lá. Ele que vai ver lá como é que fica esse jogo atrasado aí dessas 4 equipes. Quer dizer, das 8 equipes, né? Melhor dizendo. Então, vamos lá para os nossos palpites e para as nossas análises. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários.
Se você quiser ajudar o Coral Crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Zé com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E para lembrar, além de você curtir, você pode agora hypar os vídeos do canal Resenha com Magalhães. O que é hypar? É dar pontuação para os vídeos. Assim que você curtir, vai abrir uma aba lá escrito Hypar. Você vai lá e clica nessa abinha escrito Hypar, que você vai estar dando uma pontuação. Consequentemente, o vídeo vai ser mais visualizado, o canal vai crescer. Então, além de curtir, dê o seu Hypar. E você pode hypar durante uma semana 3 vezes. Então, você pode clicar ali no Hypar 3 vezes durante uma semana o mesmo vídeo. Beleza? Então, além de curtir e compartilhar, não esqueça de hypar o canal Resenha com Magalhães. Na verdade, o vídeo que você estiver vendo. Vamos lá, galera. Rapaz, tem uma mosquitada aqui que tá foda. Vamos lá. Então, Botafogo e Mirassol, adiado. Sport Recife e Flamengo, adiado. Fluminense e Ceará, adiado. Palmeiras e Juventude, adiado. Vamos para os jogos. Bragantino e Bahia. Jogo bom. O Bragantino é o terceiro colocado, o Bahia é o sétimo. O Bragantino tem 23 pontos, o Bahia tem 18. Mesmo que o Bragantino perca, o Bahia não pega, não passa o Bragantino, mas encosta. O Bragantino fez 14 gols, tomou 8, tem um saldo de 6. O Bahia fez 11, tomou 11. Ou seja, o Bragantino tem um ataque melhor do que o do Bahia, tem uma defesa melhor que a do Bahia. Isso é um complicador. Isso é um complicador. O Bragantino joga em casa. O Bragantino joga em casa. O Bragantino tem 2 derrotas no campeonato. O Bahia tem 3. O Bragantino tem 7 vitórias. O Bahia tem 5. O momento, o momento é do Bragantino. Se você pegar time por time, ou nome por nome, o Bahia tem mais nome. Né? O Bahia tem mais nome. Você pegar elenco por elenco, o elenco do Bahia é melhor. Agora, se você pegar futebol por futebol, o futebol do Bahia não está melhor do que o do Bragantino. Eu não vou falar que esteja pior, mas não está melhor. Campeonato Brasileiro, e aí eu não vou falar que o Bahia joga Libertadores, joga isso, joga aquilo outro, o time cansa, tem que mexer. Não, não, eu não vou colocar nesse ponto. Até porque o Bahia teve seu tempo de descansar. Eu entendo que o Bahia jogou 2 partidas pela Copa do Nordeste. Entendo. Nesse período, o Bragantino ficou parado e o Bahia jogou duas partidas. Mas o Bahia conseguiu poupar, conseguiu descansar a maioria dos principais jogadores. Os times vão completos. É um jogo aberto. É um jogo aberto porque o Bragantino não joga atrás. É um jogo onde o Bragantino, em casa, coloca muita pressão. Até fora de casa, ele coloca muita pressão. Cara, Bragantino e Bahia. Grande jogo. Grande jogo. Grande jogo. O Bragantino tem 2 empates. O Bahia tem 3. Cara, cara, olha, tem tudo para ser um jogão. Jogão com muita emoção, cara. Chances de gols para ambos os lados. O problema é que a defesa do Bahia, e eu falo isso há algum tempo, não não me inspira muito. E tem outro detalhe.
do meio de campo do Bahia, o único jogador marcador é o Caio Alexandre. E também ele não é tão marcador, ele não é um pitbull. Isso causa um outro problema, né? Cara, Bragantino e Bahia. Bragantino e Bahia. Caralho, grande jogo, cara. Bragantino e Bahia. É, Bragantino e Bahia. Porra, difícil, cara. Palpite difícil pra esse jogo, cara. Bragantino e Bahia é um palpite muito difícil. É óbvio que a torcida do Bahia, uma parte da torcida do Bahia, acha que vai ser humilhação perder pro Bragantino. Eu tenho certeza. Rapaz, o mosquito tá chato rodando aqui, cara. Porra, pelo amor de Deus, ele tá passando em frente à câmera, cara. Porra, ele quer aparecer de qualquer maneira aqui, ó. Passou de novo. É, cara, a torcida do Bahia tem que enxergar o Bragantino como um time complicado. Não pode pensar no Bragantino como time. Ah, quem é o Bragantino? O Bragantino tem por trás uma empresa gigante que é a Red Bull. Só para lembrar. Tá? Red Bull conhecida mundialmente. Né? Pode não ter o aporte que o Grupo City coloca no Bahia, porra, mas tem uma empresa monstruosa por trás, né, irmão? Rapaz, que mosquito chato da porra. Cara, Bragantino e Bahia, porra, difícil, irmão. Difícil, cara. Difícil. Bragantino e Bahia. Em casa. Cara, se eu confiasse um pouquinho mais, se eu confiasse um pouquinho mais na defesa do Bahia, cara, é, porra, complicado, bicho. Complicado. Bragantino e Bahia. Bragantino e Bahia, cara. Cara, Bragantino e Bahia, eu vou de empate ou Bragantino. Momento agora, tá? Momento agora. Eu vou de empate ou Bragantino. Eu sei que a torcida do Bahia vai ficar com raiva de mim, mas eu vou. Ah, isso não quer dizer que o Bahia não possa vencer, tá? O Bahia pode triunfar sim, chegar lá e ganhar. Tem time para isso. Mas é, 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 o problema do Bahia é que quando o Bahia joga, pega um adversário que joga e deixa jogar, o Bahia cresce, mas a defesa do Bahia não dá muita confiança. E quando o Bahia joga apertado, ele tem algumas dificuldades, principalmente que os seus zagueiros não têm tanta qualidade para sair jogando. E tem um problema de bola aérea. O ataque do Bragantino está melhor do que o do Bahia. Cara, eu vou de empate ou Bragantino. Demorei para dar minha análise aqui, mas eu vou de empate ou Bragantino. Vitória e Cruzeiro. Cruzeiro é o segundo colocado com 23 pontos. Se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro vai ficar esse um mês, tá? De Mundial de Clubes na liderança. Porque o líder é o Flamengo, tem 24 pontos. O Flamengo não vai jogar. Então, se o Cruzeiro ganhar a vitória, o Cruzeiro vai a 26 pontos, passa o Flamengo, vai terminar, vai ficar esse um mês tirando onda de segue o líder, né? Durante um mês. E o Vitória está aqui na 16ª colocação com 10 pontos, berolando a zona de rebaixamento. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Vitória já tomou 14 gols. O Cruzeiro fez 17 e tomou 8. Pô, não dá nem para comparar, né, as campanhas. O Vitória é um time competitivo, cara, mas está vivendo um momento complicado. E eu particularmente, vejo, lógico, como todo mundo está vendo, que o Cruzeiro melhorou bastante, mas eu olho para o Cruzeiro e eu não vejo o Cruzeiro ainda como um time regular. Eu vejo um Cruzeiro
em alta, mas que, pelo time que eu vejo do Cruzeiro, eu não consigo ver se o Cruzeiro manter essa alta por muito tempo, pelo elenco que o Cruzeiro tem. Que eu não acho o elenco do Cruzeiro tão bom assim. Tá? Tem boas peças, mas falta elenco. Estou falando de elenco, estou falando de time, estou falando de elenco. E aí eu não estou desmerecendo. O que isso tem a ver com esse jogo? Nada. Para esse jogo, nada. Eu estou falando pro campeonato. Mas para esse jogo, obviamente, o Cruzeiro é favorito, mesmo jogando fora de casa. Mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro é favorito. O meu primeiro palpite é vitória do Cruzeiro, mas eu coloco o empate. Eu acho que o Vitória pode atrapalhar o Cruzeiro por causa da ansiedade do Cruzeiro em querer se tornar líder. Talvez essa ansiedade, essa oportunidade de ter a parada e ser o líder pode atrapalhar o Cruzeiro. Então eu vou de vitória do Cruzeiro, mas eu colocaria um dinheirinho, né, no empate nesse jogo. Fortaleza e Santos. Dois times da zona de rebaixamento. E não estão no rebaixamento por injustiça. Não, estão no rebaixamento por merecimento. Parece que o Santos está renovando aí com o Neymar, né? Fortaleza está dispensando um monte de jogadores. Parece que o zagueiro Tite foi dispensado. Parece não. O zagueiro Tite deu adeus do Fortaleza e já foi apresentado no Goiás, se eu não estiver enganado. No Goiás. Então o Fortaleza está tendo uma reformulação e vai ter uma reformulação maior ainda para o retorno em julho. O Fortaleza está na 17ª colocação com 10 pontos, fez 10 gols, tomou 15. O Santos tem 8 na 18ª colocação, fez 8 e tomou 12. A defesa do Fortaleza ainda é pior do que a defesa do Santos. Fortaleza e Santos. Fortaleza e Santos. Tem a situação do Soteldo aí, que eu não sei se o Soteldo continua no Santos ou não. Agora, sinceramente, eu nem sei, não acompanhei nada. Mas Fortaleza e Santos, cara, eu vou de Fortaleza. Para mim, Fortaleza vem de Santos. Fortaleza e Santos, eu vou de Fortaleza. Grêmio e Corinthians. Grêmio e Corinthians. Cara, como é que o Grêmio quer fazer um campeonato bom contratando Alex Santana? Porra. Tá. Eu sei que é o que dá pro Grêmio contratar. Mas fazer o quê? Vamos lá. Grêmio é o 12º colocado com 15 pontos. Tem um saldo negativo. Fez 11 gols e tomou 14. O Corinthians está uma posição acima, na 11ª colocação, também com 15 pontos. A diferença é o saldo de gols. O saldo de gols do Grêmio é menos 3 e do Corinthians é menos 2. Os dois tomaram 14 gols. Ou seja, a defesa de Corinthians e Grêmio é uma peneira. É... Grêmio e Corinthians. Dois times com defesas ruins. E aí, quando eu falo em defesas ruins, eu não estou sacaneando, não. Porque, vamos lá, o São Paulo que está atrás tomou 11 gols. O Santos, que está na zona de abaixamento, tomou 12. Ou seja, defesas ruins, né? Todo mundo que está acima de Corinthians e Grêmio, a defesa é melhor. Ceará, Atlético, Mirassol, Bahia, Botafogo. Porra. Lógico, eu não vou comparar a defesa do Corinthians e do Grêmio com a do Flamengo, que só tomou 4. Também não vou comparar. Mas, porra, defesa é uma peneira, né? Dos dois. Grêmio e Corinthians, empate.
Grêmio e Corinthians eu vou de empate. Atlético Mineiro Internacional. Atlético Mineiro Internacional, coincidentemente, jogam depois do sorteio de Libertadores e Copa do Brasil, né? Atlético Mineiro Internacional, os dois vão pegar o mesmo time, o Flamengo, um pela Copa do Brasil, o outro pela Libertadores. O Atlético Mineiro está aqui na nona colocação com 17 pontos. O Internacional é o 14º com 11. Ou seja, o Atlético Mineiro está melhor no Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro tem 4 vitórias. O Internacional tem 2. Caralho. O Atlético Mineiro tem 5 empates. 5 empates. O Internacional também tem 5. Só que o Internacional tem 4 derrotas. E o Atlético só 2. O Atlético fez 11 gols e tomou 10. O Internacional fez 12 gols e tomou 16. Outra peneira a defesa do Internacional. O jogo do Atlético Mineiro não é um jogo muito atrativo, né? O Atlético Mineiro tem um problema grave de condução de jogo, né? É um time que joga mais no reativo. O Internacional tem um poder de posse de bola muito maior, mas é um time que oscila. Porém, o Internacional, na Libertadores, teve um momento de alta e baixo, mas no final, um momento de alta. Ganhou do Bahia e ganhou bem, né? Jogando bem. Cara, Atlético Mineiro Internacional. Cara, Atlético Mineiro Internacional, eu vou de empate ou Inter. Atlético Mineiro Internacional, eu vou de empate ou Internacional. E fechando, São Paulo e Vasco da Gama. Vasco da Gama aí que o Payet foi embora, né? O francês foi embora. Também. Ele nem chegou, né? Ele não fez nada no Vasco. Ainda falaram que o Payet era melhor do que o Rascaeta. Puta que pariu. Ainda bem que eu não sou surdo. São Paulo é o 13º com 12 pontos. E o Vasco é o 15º com 10. Os dois times próximos da zona de rebaixamento. O São Paulo tem 2 vitórias no campeonato e o Vasco 3. O São Paulo tem 6 empates. Caralho. E o Vasco tem 1. O Vasco tem 7 derrotas. Puta que pariu. O Vasco é um dos times que mais perderam no campeonato. Os times que mais perderam são Sport, Juventude, Santos e Vasco. O Vasco é um dos 4 times que mais perderam no campeonato. E o São Paulo perdeu 3. O São Paulo empata muito. Jogo muito que é o São Paulo. O São Paulo não vai perder para o Vasco. São Paulo não vai perder para o Vasco, na minha opinião. Tudo bem que o São Paulo perdeu aí alguns últimos jogos. São Paulo perdeu pro Bahia. O São Paulo perdeu pro Mirassol em casa, se eu não estiver enganado. O São Paulo vem de 2 derrotas. O Vasco da Gama vem de vitória, se eu não estiver enganado. Cadê? Não, o Vasco perdeu em casa pro Bragantino na última rodada. E o Vasco perdeu pro Fluminense. Ou seja, o Vasco também vem de 2 derrotas. Os dois times vêm de 2 derrotas. Cara, São Paulo e Vasco. Para mim dá São Paulo ou empate. São Paulo ou empate. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui.